Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira, mais um sábado com vocês, com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Nesse sábado nublado, começando frio, um tema extremamente relevante, e nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que é a doutora Bárbara Perussato, que é médica otorrinolaringologista. E hoje nós vamos conversar sobre a avaliação otorrinolaringológica em crianças com atraso de neurodesenvolvimento, né? Principalmente atraso de fala, atraso de cognição. É um tema que tem muita importância, acontece com certa frequência e para se fechar o diagnóstico é necessário uma anamnese, exames, lançamão de consultas especializadas, para poder se chegar a um diagnóstico e não ilhar essa criança dentro de uma só perspectiva. E mesmo com outros diagnósticos, como a gente tem falado muito, está muito em voga o autismo, mesmo as crianças que tenham autismo ou outros transtornos podem ter ganho significativo se bem diagnosticada um transtorno auditivo. Muito bem. Bom dia, doutora Bárbara. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, a doutora Bárbara é uma médica que ela está atuando aqui na região, mas ela tem como base lá Santa Catarina, né? Mas é daqui da região. Me fala um pouquinho da tua história, Bárbara. Então, na verdade, fiz medicina, né, na Universidade de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E após a minha formação em medicina, eu acabei indo para o Paraná, para a região ali de Ponta Grossa, para fazer a minha especialização em otorrino. E logo que eu me formei, então, na otorrinolaringologia, eu fui para Santa Catarina, para o litoral ali, então, que era o meu sonho, morar lá. E com isso, eu trabalhando lá, recebi um convite da Tânia e do Sérgio, ali da ProAudi, que já são amigos da minha família, né, da minha mãe, que trabalhou muitos anos com ele, trabalha com eles, inclusive. E eu acabei vindo pra cá em 2022, então, e tô dividida entre metade do mês aqui no Rio Grande do Sul e metade do mês lá em Santa Catarina. Tá certo. A ProAudi que tem um trabalho bem interessante aqui, né? Sim, muitos anos, né? Eles estão fazendo 35 anos agora de trabalho aqui na região, né? Então, como eu falei, minha mãe já trabalhava lá, né? E acabei sendo convidada, foi um prazer também. Então, eu acabei vindo e ali é uma estrutura, então, muito grande realmente, né? Então, principalmente para essa parte que eu acabo trabalhando bastante, né? Que é com os desenvolvimentos das crianças, né? A avaliação auditiva. Então, é uma equipe maravilhosa, então é muito bom trabalhar ali. Eu sempre tenho falado aqui que sempre trago pessoas aqui, trago médicos, especialistas, outras áreas também, mostrando que a região aqui de Juí principalmente, não deve nada para grandes centros. Quando você me fala assim, também mais, a gente reforçando, conhecendo a ProAudi, sabendo da estrutura toda e dos profissionais envolvidos, a gente fica cada vez mais seguro de estar trabalhando hoje num centro onde nós podemos estar tendo bons diagnósticos, tendo bons profissionais, podendo encaminhar os pacientes de maneira bem eficaz, né? Aqui em Juí, daí, inclusive no ano passado, acho que foi metade do ano passado, a ProAudi, então, entrou também com um trabalho, né, ali da CORE, né, que é a clínica, então, de otorrinolaringologia de Juí, o centro de otorrinolaringologia de Juí, e então a gente acaba fazendo um trabalho ali também, né, mas é tudo linkado, né, é tudo junto com a ProAudi, então a equipe é a mesma, né, os profissionais, então eu acabo prestando os atendimentos na ProAudi, mais do serviço de audição, né, do SUS. Sim. E na CORE a gente acaba fazendo um trabalho mais expansivo, assim, né, dentro de toda a área da otorrinolaringologia. Da otorrino, isso, né? E interessante levando esse acesso até às mães aqui, às crianças, Sim. né? A gente falando então em atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, Sim. né, de crianças. A otorrinolaringologia é uma área abrangente da medicina, né? É uma área que envolve muita cirurgia. Sim. O que te levou a se interessar por essa parte de desenvolvimento infantil? Primeiro que eu sempre gostei de pediatria, né? Uma das minhas especialidades médicas que eu queria fazer era a parte de pediatria.
Aí fui me apaixonando pela otorrino. Eu tenho uma fono em casa, né, que é minha mãe, então, mas ela nunca acabou me influenciando, mas eu acho que intrinsecamente, né, eu percebia, né, os estudos, os trabalhos dela. Inclusive, ela trabalha somente com crianças com transtorno de desenvolvimento atualmente. E durante a minha residência médica, então, em otorrino, acabou que teve o Covid, né, então ali a pandemia, e acabou que a parte de otorrino, laringologia, é uma especialidade que tem uma ampla variedade de cirurgias, mas uma ampla variedade de cirurgias eletivas. Então, a gente acabou, né, lá durante o nosso processo de aprendizado, as cirurgias acabaram sendo suspensas, justamente pela questão da pandemia, né? E eu comecei a estudar, então, outras coisas dentro da otorrinolaringologia, que eu nem imaginava que era tão amplo também, E comecei a gostar dessa parte, então eu tive algumas aulas, comecei a fazer alguns cursos relacionados a isso, com a questão, então, dos transtornos, né, do desenvolvimento, então a parte de comunicação, de fala, linguagem, e junto, com certeza, a questão auditiva, né, que foi o que me puxou justamente para já é uma base da otorrinolaringologia. Não que a parte de comunicação não seja, mas na minha residência, assim, a gente acabava não comentando muito sobre isso, né, era mais focado realmente para as doenças, assim, mais comuns, enfim, cirurgias, né, E eu tinha um professor, eu lembro, que também valorizava muito essa parte, e ele brincava comigo, né? Ele dizia assim, tu tem que fazer algo relacionado a isso, porque parece que teu olho brilha, né? Então, durante a minha formação, eu fui recebendo esses depoimentos, enfim, né? Dos meus chefes, que eu tinha jeito para tratar as crianças, que eu tinha jeito, né? Para cuidar de crianças, que às vezes muitos profissionais não têm paciência, né? E eu comecei a abrir minha mente e realmente vi que é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, eu decidi participar, então, né, desse grupo de profissionais, que tá bem escasso hoje em dia, né, então a gente percebe que tem bastante, bem difícil, assim, para dar assistência, né, e é isso, assim, é apaixonante, é uma área realmente apaixonante. A pediatria, né, as crianças são e tem que ter jeito e técnica, né, lembrando que na otorrino você abre a boca da criança, coloca aparelho dentro do nariz, vai olhar dentro do ouvido, tira cera, tira miçanga, tira um monte de coisa. Não é fácil uma criança compreender e ficar tranquila num procedimento desses, né? Realmente. Então, requer arte. Sim, acho que sim. Muito bem, doutora Bárbara. Entrando um pouquinho, então, no assunto. A importância da avaliação otorrinolaringológica e o que os pais devem atentar e o que é o que é que nós estamos falando, então, de atraso de neurodesenvolvimento? Então, assim, os transtornos, né, o atraso no neurodesenvolvimento, ele acaba pegando, então, várias alterações que hoje em dia se fala muito, né, a questão justamente do transtorno espectro autista, né, que é o autismo, o TDAH, o transtorno, né, do déficit de atenção e hiperatividade, e dentre outras que também são muito desconhecidas, né. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo é a questão do transtorno de desenvolvimento de linguagem, que é 3 vezes mais comum do que o autismo, e acaba tendo características de dificuldades de aprendizado, né, de comunicação, e que é esquecido porque pensamos só na questão, né, focado num link, né, do autismo. E a importância é justamente os pais, né, perceberem, né, e ter, claro, uma assistência, né, do pessoal da saúde para orientar esses pais, mas conforme a criança for crescendo, esse desenvolvimento, a gente perceber e notar os marcos do desenvolvimento, né, algumas coisas que são importantes, né, a gente avaliar, justamente para a gente ir vendo essa comunicação que a pessoa tem com o meio, né, com o interlocutor, que normalmente quando eles são pequenininhos, a mãe, né, principalmente, que convive muito com a criança, né, e com o passar dos anos que a criança vai sendo inserida na comunidade através da creche, da escola, os professores também terem um conhecimento, né, desses marcos. Que você vai comparando com o desenvolvimento dos coleguinhas. Exato, né? E sempre, assim, no mínimo, né, que você perceba, né, não deixe passar, né? Então, tenho a dúvida. Ok, vamos lá, vamos fazer a avaliação, vamos investigar, porque é melhor a gente investigar na dúvida, né? Porque assim a gente consegue avaliar, fazer avaliação, porque realmente a questão auditiva, né? E essas alterações comportamentais e do neurodesenvolvimento fazem total diferença o diagnóstico o mais precoce possível, justamente para a gente fazer a intervenção melhor. Intervenção. E não digo nem diagnóstico em si, né? A palavra diagnóstico, você pegar a criança e colocar ela na caixinha do autismo ou colocar ela na caixinha do TDAH. Avaliar justamente a demanda da criança, as necessidades que essa criança tem, para justamente a gente fazendo uma terapia, né, específica para cada caso,
conforme a demanda da criança, né? E assim, no decorrer dessas avaliações, aí que é feito um diagnóstico correto. A gente não consegue muitas vezes fazer um diagnóstico, muitas vezes não. É muito difícil fazer um diagnóstico desses com 1, 2, 3 avaliações. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar e no decorrer das avaliações a gente vai fechando os diagnósticos, né? E a importância de fazer o acompanhamento pediátrico da criança, né? O pediatra, ele tem a noção de perceber, às vezes antes da mãe, Sim. que existem esses atrasos. Lá na pediatria, lá da faculdade ainda, né? Sim. A escala de Denver, né, que a gente fazia. E uma coisa que na nossa conversa aqui antes, antes de iniciar o programa, eu lembrando tem aquela questão que era com 12 meses a criança, ou seja, com 1 ano, a criança tem que começar a falar as primeiras palavras, né? Isso, com 18 meses tem que juntar 2 palavras. Sim, já está juntando 2. E com 24 meses tem que estar falando frases. Não que isso, gente, tenha que acontecer exatamente nessas datas. Isso. Algumas crianças demoram um pouco mais e desenvolvem-se muito bem. E também não quer dizer que a criança que desenvolveu isso muito antes, né, também seja um superdotado. Essa criança, ela vai se adequando. Sim, né? Exatamente. É isso aí, tem essa regrinha, né, que a gente usa, mas que é super importante até para facilitar os pais em casa, né? E uma coisa também que a gente vê muito na prática, né, é crianças que têm um histórico na família, né? Ai, mas o meu marido, né, demorou para falar, o irmão mais velho demorou. Então não usar isso como uma desculpa, né, no sentido de dizer assim, não, se eles demoraram, vamos esperar porque também tem o tempo. Claro que, como tu falou, tem várias crianças que têm esse atraso, mas é um atraso normal, né, que elas vão chegar aos seus pares, né, em certa idade e tudo bem, ok, mas não podemos esperar, né? Ai, tá no tempo ainda, ou tipo, né, na família vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco, né? 1 ano para um adulto não é nada, mas 6 meses para uma criança pode perder muita coisa de desenvolvimento. E como eu falei ali no início, né? Então, na dúvida, vá, né? Na dúvida, na menor dúvida que tenha, né? Porque justamente nas consultas e nas avaliações que a gente vai tirar as dúvidas das orientações, que às vezes é difícil, né? De ser passado também. Então, o pediatra é a primeira via ali que a gente acaba tendo, né? Mas a gente tem as fonos também, né? As psicólogas, as professoras, que eu sempre falo, né? Das professoras. Na verdade, acho que as professoras, tirando o pessoal que convive em casa, né? São as principais também em contato, convívio com algumas crianças, né? Na creche, na escola, que às vezes podem chamar, né? Os pais e falar, eu acho que, né? Vale a pena fazer uma avaliação, vale a pena vocês perceberem melhor isso, né? E a gente recebe muito encaminhamento dos pais. Não, em casa a gente não notou, né? Mas a professora comentou conosco e percebeu a gente... que ele tá... Exato. Eu sou míope desde muito cedo e isso foi percebido na escola, né? Esse menino não está enxergando direito. Sim, exatamente. Está sentando muito na frente. Isso. E também se percebe quando a criança também não escuta, né? Sim. Mas às vezes, o que eu quero levar para o nosso ouvinte é que o déficit pode ser tão imperceptível e tão discreto, mas que causa já uma falha desse desenvolvimento, porque nós somos seres humanos, nós somos movidos a estímulo. Todos nós, em qualquer idade. Se você estimular um ser humano em qualquer idade, ele vai se desenvolver. Sim. E os nossos primeiros talentos, como falar, se comunicar verbalmente, é um talento da raça humana, né? Ele é desenvolvido graças à audição. Sim. Então, lembrando da nossa pediatria lá, né, antes do diagnóstico neurológico, é pensar primeiro na audição quando essa criança começa a atrasar um pouco mais a fala, e não só a fala, mas a convivência, né? Porque a audição é o grande estímulo. A gente tem, né, a triagem auditiva neonatal, né, que é universal, que e isso é também cada vez tendo mais. Isso, mas isso é muito importante também a gente comentar aqui, porque a grande maioria das crianças, então, fazem a triagem auditiva neonatal, passam, como a gente diz, né, então deu tudo certo, a princípio tá tudo ok com a audição, vida que segue, né, mas isso não significa que a criança não possa, com 3 meses, 6 meses, 1 ano e assim no decorrer dos anos, apresentar uma perda auditiva por N fatores que existem, né? Então, não levar isso como uma regra, né? Passou no teste da orelhinha, então tá tudo bem com a audição do meu filho e ele nunca vai ter mais problema de audição. Então, isso é muito importante. Então, sim, o teste da orelhinha é uma triagem
né? Porque se a gente já capta essas crianças ali no nascimento, a gente já pode fazer toda uma intervenção precoce da audição, né? Que é um dos que é um dos 5 sentidos, né? E lembrar que não, que essa criança pode vir a ter perdas auditivas, inclusive por otite, né? Otites, enfim, que é algo muito comum. Existe a otite silenciosa, que a gente diz que é uma otite que, em vários casos, são assintomáticos. A criança não tem sintomas, que é o famoso catarro atrás do ouvido, que também acaba gerando, então, um atraso no desenvolvimento de várias... E isso que eu ia tocar no assunto também. E há crianças que vão muito bem até determinado ponto e começam a perder a corrida ali, né? Sim. Quando isso começa a acontecer, mais importante ainda a reavaliação. Ou seja, com certeza. Quando você falou agora de otites, né? Às vezes não são problemas tão crônicos, são coisas agudas que fizeram com que essa criança tivesse uma perda auditiva. Sim, existem os quadros crônicos, né, obviamente, mas também os quadros agudos a gente sabe que podem sim gerar, né, consequências, as otites de repetição, né, então ali na questão auditiva e também de processamento auditivo central, então não só falando em audição em si, né, em a sensação auditiva, mas o que eu faço com essa informação no meu cérebro. Então os estudos mostram que as otites, elas acabam gerando, então, né, alterações, se não tratadas corretamente. Da percepção da fala. Da percepção auditiva, isso aí, exatamente. Então é quando a criança vai lá, faz o exame auditivo, dá normal, tá tudo bem, só que a criança continua com aquela dificuldade, às vezes o pai chama, a criança não escuta, o pai pede um controle, a criança traz o sapato, né? Mas a audição do meu filho tá perfeita. Vamos avaliar o processamento auditivo, que é uma questão da percepção auditiva cerebral da audição, que também pode ser afetada devido a essa questão das otites. A falta de estímulo, né? Também, e as otites, né, que a gente acaba focando muito na questão das otites pela importância de se levar um tratamento especializado, porque não é normal uma criança ter otite de repetição, isso vai trazer consequências. E também existe a otite média efusiva, que a gente fala, né, que é essa otite que fica o catarrinho lá atrás do ouvido, que pode ficar após uma otite média aguda, a criança não ter sintomas, ou simplesmente pelo fato da questão respiratória, né, obstrução nasal, hipertrofia de adenoide, uma criança que fica fazendo infecções respiratórias de repetição, acabam também levando esse catarro para dentro do ouvido, e muitas crianças não sabem dizer o que estão sentindo e acaba passando despercebido. Então, por isso que a gente tem a importância de a gente fazer a avaliação auditiva, porque tem algumas e várias causas, na verdade, na infância, que a gente consegue, através de tratamentos, intervenção, melhorar esse quadro, né? Então, e a otite é uma delas, né? Que a gente consegue reverter esse quadro, né, de perda auditiva. E de risco de outras infecções, de fazer certeza. uma mastoidite. Exato, uma complicação. Difícil de né, que são sepse em criança por otite, né, supurada, entre outras coisas. Então, não é só da questão do desenvolvimento, a questão da saúde em geral de uma criança, cuidar muito dos ouvidos e fazer uma avaliação adequada. Sim. Essa questão do estímulo me lembra aqueles casos em que pessoas que nasceram com cegueira, com déficit visual, pelo globo ocular, por problemas, e que depois de operados ou com catarata congênita não aprendem mais a enxergar, ou seja, o olho fica perfeito, mas não reconhece, o cérebro não... É mais ou menos o mesmo mecanismo com a questão de audição, né? Se não tem o estímulo lá precoce, o cérebro não vai entender o que é um estímulo auditivo. Sim, nós temos um tempo ali na infância, né, que a gente diz que é o tempo do maior neurodesenvolvimento do cérebro, né? Então, por isso a importância de quanto antes ser feito o diagnóstico, melhor, né? Então, ali antes da alfabetização, quanto mais novo a gente já começar o tratamento, a avaliação, melhor, justamente porque a gente sabe que nesse período inicial ali, que é onde a criança tem a maior, né, desenvolvimento relacionado com o desenvolvimento cerebral, exatamente, e os estímulos, né? Então, se diagnosticado precocemente, a gente consegue reverter esse quadro, no sentido através da estimulação e do tratamento da reabilitação auditiva. Mas não abrindo mão do diagnóstico tardio também, porque sempre qualquer intervenção que resolva um problema, ela vai dar um ganho, e esse ganho pode ser... para quem já tem algum atraso, qualquer ganho é essencial. Vale, né? Com certeza. Eu falava para você antes de uma mãe que eu conheço, que é uma paciente oncológica, que tem um filho autista e colocaram na caixinha do autismo. E que recentemente ela fez um diagnóstico de perda auditiva e a criança tem um implante coclear.
e essa criança passou a ouvir melhor. Sim. E ela notou, muito feliz, o quanto de ganho aconteceu no desenvolvimento da criança, né, numa intervenção tardia, no diagnóstico tardio. E às vezes em síndromes neurológicas, a gente falando hoje de autismo e de outros déficits de desenvolvimento, entre outros componentes neurológicos, né, na criança, que alguns casos complexos e graves, onde existem limitações muito importantes, qualquer ganho que você tenha é extremamente significativo para o futuro dessa criança. Com certeza. E para a felicidade da mãe que o acompanha ali. Quando nós falávamos em estímulo, eu lembrei de um estudo grande que teve europeu, que foi baseado nas crianças da Romênia. Né? A Romênia tinha o ditador Ceausescu, que caiu a ditadura da Romênia, ele foi fuzilado lá em 89. E quando cai a ditadura comunista que havia na Romênia, eles tinham lá, as crianças eram propriedade do Estado. Sim. Então as crianças o Estado era responsável por elas. Mas as famílias poderiam abrir mão da posse das crianças. Então eles tinham orfanatos gigantescos com milhares de crianças. E essas crianças, quando cai a ditadura, o Estado não é mais responsável, mas tinha que se resolver esse problema de crianças abandonadas ali, dadas ao Estado. E essas crianças foram adotadas em massa por famílias de outros pontos da Europa, da França, da Inglaterra, da Alemanha. E essas crianças foram acompanhadas por décadas, né? E foram crianças que, ao chegar, tinham atrasos de desenvolvimento por falta de estímulo, por ser criada sem um estímulo de uma família, de uma mãe, de uma pessoa por perto, né? Crianças que, né, essas crianças, né, ficavam presas num quarto, né, sem comunicação, né? Então, é justamente para ver a importância do estímulo, né? O quanto a gente pode mudar, né, o decorrer da vida de uma pessoa através do estímulo, né, e principalmente com certeza nas crianças. Mas esse estudo é bem interessante, até sempre quando a gente fala, né, na otorrinolaringologia sobre a questão de comunicação, sempre os professores dão um exemplo desse estudo, até tem imagens, assim, né, dessas crianças, dessas pessoas, até outras pessoas adultas, esse é o clássico quando a gente vai na pediatria. E que, né, até movimentos, né, que elas ficavam fazendo, porque como não tinham o que fazer, elas ficavam se movimentando, então, né, os movimentos estereótipos, né, que a gente diz, sem nenhuma comunicação, né, nem com outras pessoas, nem com a mãe, né, o interlocutor principal, que no início da vida, né, a nossa mãe, né, as pessoas que convivem conosco na nossa casa. Então, aí sim foi visto que realmente a questão do estímulo, né, já tinha, né, vários estudos, mas a importância realmente é um marco, isso daí é um marco da história, né, que mostra realmente a questão da estimulação, o quanto ela é importante, o quanto a gente pode mudar, inclusive, o nosso DNA através da epigenética, que a gente diz, né, com o estímulo, né, o estímulo ambiental, né, então muitas crianças podem nascer com alterações genéticas, a gente sabe que 98%, né, a maior parte, cada vez está crescendo mais das causas, por exemplo, do autismo, enfim, são genéticos, e a gente pode, através da epigenética, então, que é a estimulação, eu conseguir, mesmo aquela criança tendo aquela alteração genética, aquela mutação, através das terapias, da estimulação em casa, na escola, reverter esse quadro, né, e trazer uma vida social para a criança, né, claro que depende, isso a gente está falando no geral, né, cada caso é individualizado, mas justamente trazer o maior benefício, né, na interação social e comunicação. E que genética não é destino, né, alguém que tenha uma alteração genética que indique uma probabilidade de desenvolver, pode nunca desenvolver se ele tiver o estímulo adequado, o meio ambiente adequado. Sim. E falando nisso, doutora Bárbara, nós temos lá no Instituto de Oncologia, nós temos nosso laboratório de genômica. Nós temos a Oncocell, que é um laboratório de genômica, que disponibiliza todos esses testes, inclusive o teste do pezinho ampliado. Uma ouvinte perguntando se surdez tem cura. Nós vamos chegar nessa... Surdez súbita tem cura. Aí a gente estava falando do diagnóstico, né? De avaliar direitinho. Mas indo para esse ponto, ou seja, nós dispomos lá do teste do pezinho ampliado, que consegue avaliar muito mais critérios, e nós dispomos também dos painéis genômicos para autismo e outras doenças neurológicas, que às vezes apenas
com o teste genômico a gente consegue chegar a um diagnóstico. E a gente dispõe, junto com isso, para quem faz um teste, por exemplo, um exoma completo, e as mães aí que precisaram lançar mão desse diagnóstico sabem o quanto é caro. Então, como nós temos uma parceria com o maior laboratório de genômica do Brasil, nós conseguimos lá recortar esses painéis para que a gente não precise gastar fazendo um painel tão amplo e possa chegar a esses diagnósticos, inclusive nas surdez, casos de surdezes congênitas. Sim. Né? E acompanhado disso, a gente dispõe de neurogeneticistas por teleconsulta. Mais ou menos como tu faz aqui, dando cobertura, porque Sim. é tão difícil ter o especialista, né, dando cobertura numa grande região. Sim. Mas indo ali o tema da nossa ouvinte, né? Quero lembrar a vocês que esse programa, que está com uma conversa aqui muito boa, ele já está ele está no ar em várias plataformas, né? Então, ele está no ar aqui no Instagram da Mundial FM, ele está nas ondas do rádio, ele já está no YouTube da Mundial FM, vai ficar ali disponível para quem quiser reassistir, para quem quiser ver o programa inteiro, que pegou o programa agora, já está no ar no YouTube da Mundial, vai ficar ali, e a partir de segunda-feira nós temos ele editado no canal do YouTube do Spotify do Instituto de Oncologia de Ijuí. Tá? Então, seguindo a gente tem uma participação muito grande dos ouvintes aqui que nos mandam perguntas. E essa ouvinte fez uma pergunta que faz parte do que a gente já vinha falando, né? Sim. Uma surdez súbita tem cura? Tem muitos motivos para ter uma surdez súbita, né? Volto a dizer, procurar atendimento, né? Exatamente, fazer os exames necessários, avaliação. Surdez súbita, né? Como o próprio nome diz, súbito, né? Então, a terapia nesses casos, então, quanto antes o paciente procurar, então a nossa orientação é que seja feito ali no primeiro dia, no segundo dia, porque assim a gente consegue, através da avaliação, né, audiológica, então fazer o diagnóstico, através da clínica do paciente, e iniciar algum tratamento para ver se a gente consegue melhorar esse quadro, né? Mas aí entra a questão de avaliar realmente a causa dessa surdez e a resposta que o paciente vai ter, né, o tratamento inicial, para a gente ver o que poderia estar causando isso, né, o que causou, né, e as terapias para frente, né, mas assim, como o próprio nome diz, surdez súbita, procurar, né, então subitamente um atendimento para E o primeiro é o atendimento otorrinológico. Isso, né? Mas falando em surdez vai para várias causas. A primeira causa neurológica, a causa mecânica. Quanta gente que chegava para a gente, doutora, eu não estou ouvindo nada, você colocava ali, tá um tampão de cera, cerume, né? O cerume ali trancando o ouvido. As obstruções mecânicas por infecções e até tumores. Né? Alterações autoimunes, né? A gente faz muito diagnóstico de doenças autoimunes, então também através da audição, né? Que são doenças sistêmicas que os pacientes apresentam e que às vezes o sintoma começa ali, no ouvido, né? E a gente vai indo atrás e consegue avaliar, né? Como o paciente como um todo e direcionando esse paciente então para outras avaliações, outros tipos de tratamento, né? Então a importância... Daí a importância da multidisciplinaridade dentro desse enfoque, que é isso que vocês têm na ProAudio. Sim. Né? Um otorrino que trabalha, né? Na verdade, qualquer otorrino, mas um otorrino que trabalha com audição e com comunicação não vive sem uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente precisa realmente dessa equipe ali na Core, então, e na ProAudio. Como eu falei no início, eu me sinto muito à vontade estando ali, porque realmente a equipe ela é muito preparada. Inclusive, as avaliações auditivas, né, nas crianças, principalmente com algum transtorno do desenvolvimento, ela é muito difícil, né? Assim, tem casos que realmente são desafiadores. Então, a gente percebe, assim, que uma boa fono, né, uma boa equipe que tenha, né, a questão da paciência, que entenda que, às vezes, o diagnóstico não vai ser feito num primeiro exame, né? Às vezes, a criança tem que voltar com os pais N vezes para fazer, mas é justamente pela importância do diagnóstico, né, correto, né? O mais correto possível, o diagnóstico correto para a gente iniciar as intervenções. Então, o otorrino realmente não é ninguém sem uma equipe multidisciplinar. Claro, né? Acho que na medicina, aí, nas ciências médicas todas, a gente precisa dessa equipe. Importante onde haja centros que tenham essa equipe toda. Muito bem, gente. Estamos numa conversa muito boa aqui com a doutora Bárbara Perussato, daqui de Santo Augusto, médica otorrinolaringologista, e nós estamos falando aqui sobre o diagnóstico e sobre
diagnóstico sobre intervenções e sobre tratamentos aí, do ponto de vista otorrinolaringológico, nas crianças com déficit de neurodesenvolvimento, de desenvolvimento. Esse aqui é um programa que é da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. E ele é, claro, aqui da Mundial FM, que abre esse espaço para toda a região, trazendo temas relevantes em saúde. A gente vai para um rápido intervalo agora, e na volta nós vamos falar sobre as intervenções que são feitas mediante diagnósticos otorrinológicos em crianças com déficit, né? Ou seja, com atraso de neurodesenvolvimento, e o quanto essas crianças podem ter ganhos em sua vida com isso, tá bom? Vamos lá. Tudo bem, estamos de volta aqui com o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira. Esse aqui é um programa que vem pela Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, Oncosite Pesquisas Clínicas e Oncocell Genômica, um programa aqui da Mundial FM para toda a região. Estou recebendo hoje a doutora Bárbara Perussato, que é médica otorrinolaringologista. E nós estamos falando sobre um tema extremamente relevante, que é a avaliação otorrinolaringológica em crianças com atraso de neurodesenvolvimento, e o quanto isso impacta no futuro dessas crianças, o quanto isso é importante. Falamos aqui do que ocorre, de todas as doenças que podem causar déficit de audição, o quanto a audição, que é um dos nossos principais estímulos, impacta na criança a aprender, desenvolver outras habilidades, não só a fala, né, mas as suas relações, o quanto ela é importante no diagnóstico diferencial, principalmente em outras síndromes neurológicas que promovem atraso de desenvolvimento, como o tão falado autismo, né, como existe essa relação, como o diagnóstico diferencial é importante e como intervenções precoces acabam tendo desfechos melhores, né? A gente sempre fala que quanto mais cedo é feito um diagnóstico, melhores são os resultados. E também de outros problemas que podem gerar, como os casos crônicos, até mesmo as otites de repetição. E da importância da avaliação por um profissional, por um otorrino e por uma equipe multidisciplinar. E para as mães estarem atentas a essas crianças no seu desenvolvimento, ou seja, como aquela criança está apresentando seus talentos humanos, como a fala, a interação, o sorriso, né? A interação com outras crianças. E que os professores às vezes percebem, muitas vezes percebem isso, porque lidam com essa criança no dia a dia. Sobre estímulo, como é importante estimular as crianças e como é importante que todos os sentidos dessas crianças estejam aptos a receberem informações para que essa criança possa ter um bom desenvolvimento. Então, continuando aqui com a nossa conversa muito interessante com a doutora Bárbara, antes um pouquinho, Bárbara, eu quero só mandar um abraço para a dona Maria Rosane Burim, tá? A dona Maria Rosane ouve todos os programas e ela nos manda um abraço aqui também, tá? Bárbara, dentro dos exames que vocês lançam a mão, já falou sobre lá no CORE, tem uma equipe de otorrinos aqui em Juí, toda a equipe multiprofissional da ProAude, onde existe a avaliação focada também para o diagnóstico, né? Do que vocês lançam mão para esses diagnósticos e o que se há de tratamento em cada um dos casos? Então ali a gente faz, né, então desde o nascimento a questão da triagem auditiva neonatal, a gente também tem o BERA, né, o potencial, o PEAT, que a gente também chama, né, que é o potencial evocado do tronco encefálico, auditivo do tronco encefálico, que faz uma avaliação, então, dos limiares eletrofisiológicos, exames um pouco mais complexos, né, e também toda a avaliação auditiva comportamental, né, conforme cada idade é feito, né, os testes conforme a resposta das crianças, com uma equipe de fonos, então, que trabalham também com o público pediátrico, que tem experiência, então, com essas crianças, com esses diagnósticos,
Então a gente tem toda essa avaliação necessária, né, para essa questão auditiva da criança, diagnóstico, intervenção. A gente tem ali, então, tanto na questão da ProAud como da CORE, né, que estão as duas clínicas linkadas uma com a outra. Mas é isso aí, então, né, a criança, o que acontece, né, a gente pega, nós otorrinos, a gente pega muito encaminhamento, então, de outros profissionais, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, os próprios pediatras, colegas otorrinos, enfim, depende, né, da situação. Tem colegas que acabam indo mais para uma área e daí acabam encaminhando para outro colega que tem uma experiência maior. Ou a procura direta, né, quando os pais realmente percebem ou alguém da escola comentou, os pacientes acabam indo diretamente para o otorrino. Então, qualquer profissional, então, que esteja habilitado, então, a fazer essa avaliação, como fono, pediatras, médicos clínicos, né, otorrinos, então estão aptos a fazer essa avaliação e acabam, então, a gente começa a iniciar esse processo, então, da investigação. Algumas vezes os pacientes já chegam com alguns exames feitos, né, então a gente acaba avaliando quais são os exames que os pacientes têm e, se necessário, fazer outras avaliações. Ou a gente acaba pegando essas crianças e encaminhando, então, para essa avaliação auditiva completa, infantil. E a partir desses testes, então, muitas vezes não tem um único exame que vai fazer o diagnóstico, né? Então, um complementa o outro. Às vezes precisa, como eu falei também, de uma avaliação em outros dias, né? A gente não consegue, muitas vezes, em determinadas crianças, fazer um diagnóstico no dia do exame, porque precisa fazer outras avaliações, né? Depende muito da questão da vontade da criança, tá, de fazer o dia, porque tem dias que elas estão mais ruinzinhas, outros dias que elas estão mais colaborativas, então é feito toda a questão dessa avaliação, né? Não só da audição, mas toda comportamental, e a partir de todos desses traços, a gente começa a fazer, então, a avaliação e o diagnóstico, né? E lembrando que são avaliações feitas em exames clínicos baseados em estímulo. Exato. Não é como uma radiografia ou como uma tomografia, que você tem lá a imagem, vai ser dado o laudo. Você tem que repetir, chamar. E para quem já fez um teste fonoaudiólogo, assim, que passou por uma audiometria, sabe que é mais ou menos parecido com aquele de você ver a visão. Melhorou, piorou, ouviu, não ouviu? Isso. Repita a frase que você escutou. E numa criança, e ainda mais uma criança com atraso de desenvolvimento, é mais complexo ainda um exame, né? Quando nós solicitamos os exames, né, que a gente coloca lá no pedido, a gente sempre tem que avaliar justamente avaliar o quanto que a gente acha que aquela criança vai conseguir contribuir com aquele exame. Então não adianta eu pedir um exame para uma criança de 2 anos que não tem comunicação nenhuma, que não interage, assim, tem uma dificuldade grande, às vezes realmente com uma avaliação comportamental. A gente pede essa avaliação comportamental, mas às vezes a gente acaba solicitando outros exames, como o BERA, que é um exame que não necessita do estímulo da criança ali, dela responder esses estímulos, né? É um exame eletrofisiológico. Só que aí que entra a questão. Muitas vezes a gente vai para o caminho mais fácil. Vamos lá e vamos pedir o BERA, porque a criança não precisa colaborar com o exame, né? Vamos fazer lá com ela dormindo, né? Quietinha, vai dar tudo certo. É uma espécie de um eletroencefalograma. Mas isso não substitui o diagnóstico comportamental, né? Então é isso que a gente tem que avaliar. Talvez essa criança precise de uma avaliação comportamental, mas podemos fazer um BERA junto. Então, só para deixar bem frisado aqui que esse exame, ele não substitui uma boa avaliação auditiva comportamental. Então, a gente vai pegar as crianças, né, a determinada idade, e assim as fonos vão fazendo os testes conforme a idade dessa criança, com brinquedo, com um estímulo, com uma televisão, com um estímulo visual, né, com estímulo comportamental, com alguns sons, né, que a gente sabe que tem ali as frequências pra gente testar da audição, ou aquela em cabine mesmo, né, que a criança entra na cabine e acaba respondendo, né, o sim ou não, né, ou colocando a comida no bichinho quando escuta o som, né, então de uma forma com uma brincadeira, né, então tem todo lúdica, né, exatamente, tem todo esse contexto ali atrás, né, e os outros exames que não são, né, os exames primordiais que a gente acaba solicitando conforme a necessidade daquela criança, né? Se a criança não respondeu uma boa avaliação auditiva comportamental, ficou um pouco duvidoso, a gente acaba solicitando esses exames do limiar, né? Do limiar eletrofisiológico, não precisa da contribuição da criança para fazer o diagnóstico daí. Perfeito. E existe uma rotina para se fazer uma avaliação auditiva global na criança?
Rotina não, né? O que tem a gente indica ou aparecendo conforme a clínica da criança, né? Então, existe ali no nascimento, mas durante o desenvolvimento da criança que a gente vai fazendo as avaliações auditivas, né? Então, nesses sinais que a criança dá de comunicação, então, né, de interação com a outra pessoa, a fala, né, a forma dela se expressar, a forma como ela recebe também a informação, que a gente vai captando, então, essas crianças, e também devido ao quadro clínico relacionado com as doenças mais comuns do ouvido, né? As inflamações, as infecções, perfuração timpânica, cirurgias no ouvido. Então, tudo depende do que está se passando nessa criança, né? Nos períodos, e daí a gente solicita. Então, não tem uma rotina, né? A gente orienta que quando ao menor sinal de alguma dúvida, de algum critério, de algum atraso, de alguma inflamação, né? Procurar um profissional habilitado para ser feita essa avaliação. Não é como a gente indica mamografia numa determinada idade, ou não é? Eu não tenho que fazer ao nascer, aos 5 anos, aos 10. Não. Ou seja, atenção redobrada das mães, né? As mães estarem sempre presentes com o filho, conhecendo a criança, sendo a família a maior fonte de estímulo, não a escola, não a babá, né? A gente fala da tata, né? Às vezes, dentro do contexto, você tem que avaliar crianças que passam muito tempo com a tata, se essa tata estimula a criança, se essa tata brinca, né? Se essa criança, no momento que está com os pais, tem estímulo. A mãe tem que conhecer, eu acho que conhecer a mãe e o pai, né? Quando a gente fala, a família tem que estar presente e compreender bem, e conhecer bem a criança, porque faz parte dos pais perceberem, às vezes, pequenas falhas, né? Sim. E quando nós temos lá algum diagnóstico, vamos falar assim pontualmente os mais comuns e as intervenções. Então, as intervenções dependem do diagnóstico, né, e do que se apresenta. Então, existem os tratamentos que a gente faz para as otites, né, para evitar, tem até a cirurgia. O mais comum é a otite? Que a gente vê, assim, o que acontece? Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente vê, claro, muita otite, mas isso é no geral, né? No global, as otites. Mas é muito difícil quando você tem uma criança com outras comorbidades, né? Ou com outras alterações comportamentais, você colocar a culpa só na otite, né? Porque justamente tem que fazer toda essa avaliação. Mas, no geral, as otites, elas são uma das principais causas, né? De perda auditiva na infância, que acaba gerando, né? Principalmente o atraso da fala, né? O atraso da fala que a gente diz. Mas nessas crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, são crianças que podem já ter alguma outra alteração, né? Porque existem todas as características que necessitam, né, pra gente fechar o diagnóstico, e ainda ter uma perda auditiva, né? Que foi como tu falou, né? A questão que essas crianças precisam ainda mais de um cuidado especial, porque qualquer estímulo que tu der a mais para ela já ter uma dificuldade, né, de desenvolvimento, é válido. Em relação a tratamentos, aí depende realmente da causa, né, da fase de vida do paciente, do tipo de perda auditiva que essa criança tem, que vai desde o uso de aparelhos, né, auditivos até o implante coclear. Então, a tecnologia hoje da reabilitação auditiva, ela está crescendo cada vez mais, só que sempre lembrando que não é simplesmente colocar um aparelho auditivo ou fazer um implante coclear que o meu filho vai sair falando. Claro. Tem toda um processo, a terapia, né? com toda a equipe, né? Que essa criança tem que fazer o acompanhamento. Então, às vezes as crianças não têm perdas de audição, né? Então a gente faz a avaliação auditiva, ela não tem uma perda de audição, mas você vai mesmo assim encaminhar essa criança para as terapias conforme a demanda dela, né? Justamente para ir fazendo toda essa estimulação. Mas falando em perda auditiva, então depende muito da configuração da perda, o grau da perda, o tipo de perda, para a gente estabelecer os tratamentos, né? Que a gente tem várias formas de tratar, né? Mas pensando bem em perdas auditivas estabelecidas, assim, neurosensoriais, habilitação, né, com aparelho auditivo, conforme cada necessidade de paciente, e o implante coclear. Então, só explicando também para o nosso ouvinte, os aparelhos auditivos nas crianças, existem vários tipos e aplicações. Sim. Né? E às vezes tem a questão da a criança vai se adaptar, como a criança se adapta a tudo, né? Como que é a questão de neuroplasticidade também, da gente falando. A criança tem uma mais fácil adaptação do que o adulto, do que o idoso. E ela, nada na nossa... Quando alguém te promete alguma coisa na medicina que seja rápida, né, nas ciências médicas que seja milagroso, que um comprimido vai resolver, desconfie. Nós somos seres humanos de processos biológicos
Esses são processos lentos. A gente demora a aprender a andar e a gente demora a reaprender a andar. Adultos que sofrem acidentes e que precisam ser reabilitados demoram a reaprender. A gente demora a reaprender a falar. Eu lembro agora, recente, do Papa Francisco, quando saiu da internação, que os médicos disseram que ele teria um tempo para reaprender a falar, né? Então, com um trabalho fonoaudiológico, né, bem severo em si. Sim. A importância da fonoaudióloga, do trabalho do fonoaudiólogo também, na reabilitação dessas crianças com atraso. Crucial, né? Eles são, assim, o nosso norte, né? Porque justamente através dessa adaptação, então, né? Que cada ser humano tem a sua adaptação, né? Porque o do vizinho que foi fácil, a minha vai ser fácil, ou porque o do vizinho foi difícil, que a minha vai ser difícil. E justamente a criança tem essa neuroplasticidade, então, né? Justamente com o diagnóstico precoce, então vem ali pra gente já começar a estimular essa criança, já emitindo ali, né, as emissões sonoras, enfim, o estímulo sonoro e o treinamento, né? É um treinamento. A gente faz um treinamento para essa pessoa, né, aprender a escutar ou começar a sentir o sentido que ela não estava privada até então. Mas é um treinamento. Então a fono acaba fazendo toda a questão da reabilitação e junto, né, também a questão da avaliação da comunicação, da fala, e redireciona também para casos mais específicos, para os profissionais mais específicos para fazerem o tratamento. Mas é como você falou, é uma adaptação, é um treinamento, né? E as crianças vão muito bem, né? Claro, tem aquela questão do incômodo inicial de colocar, né? Às vezes ela não entende, deixar no ouvido, tira do ouvido, quero tirar. Mas realmente, quando elas começam a sentir realmente que há um benefício, porque a própria pessoa sente, né? Mesmo ela sendo uma criança, ela já não quer mais tirar o aparelho, né? Ela quer ficar com aquele aparelho porque aquilo ali tá melhorando a vida dela. Tá melhorando o mundo dela, exatamente. Melhora o mundo, bem colocado. Lá na ProAudio, no Core, vocês também têm o trabalho de fonoaudiólogo clínico para fazer, por exemplo, reabilitação? Sim, ou habilitação, crianças ou adultos com dificuldade de articulação da fala, que querem melhorar a sua fonação, a sua articulação da fala, também fazem esse trabalho? Também. Nós temos a equipe lá que fazem essa habilitação, essa reabilitação, e acabam acompanhando, né? A gente pega crianças, até essa semana eu atendi um paciente que com 12 anos, então desde o primeiro mês de vida que foi feito o diagnóstico, ele acompanha ali na ProAudio e faz as terapias, né? Então a gente vê a evolução, né? A mãe contando todo o histórico da criança. Então, além de fazer, né, essa avaliação inicial, os exames, a gente tem também a questão do acompanhamento, né? Não só auditivo do aparelho em si, né, que é a reabilitação auditiva, mas também das terapias conforme a necessidade de cada paciente dentro dessa área, né, dentro da parte da fala e da comunicação e linguagem. As crianças, às vezes, que têm problemas de dicção, né, mesmo, sim, ou que precisam de estímulo adequado, né, sim, que não tem problema auditivo, mas sim, que vocês acabam percebendo um problema de fala por dificuldade de estímulo. O quanto dá para se ganhar, né, de novo, estimulando com os tratamentos fonoaudiológicos. Então a gente tem a neuropsico, né, a TO, terapia ocupacional, então bom, a gama de profissionais ela é enorme, né, então a gente acaba colocando a criança conforme a demanda dela, né, então a gente vai percebendo isso, mas ali na ProAudio, então a gente conta, né, com essa ajuda, com esse auxílio, e a gente realmente vê a diferença, né, então na criança que coloca o aparelho ou que é tratada a audição e junto é feito uma avaliação, um acompanhamento comportamental, né? Então, para estar sempre dando um norte ali e ajudando os pais também a lidarem, né, com o processo ali do diagnóstico, né? E com justamente a orientação, né? Para se dar em casa, na escola, né? Todo o auxílio necessário para essas pessoas, né? Para essas famílias e para essas crianças. Que bom a gente saber que tem um centro aqui que tenha tudo isso integrado e que a gente possa contar tão perto da gente, né? Dessa questão, eu sempre lembro sobre fonoaudiologia do meu amigo jornalista Daniel Scola. Daniel Scola, que foi diretor da Rádio Gaúcha durante muitos anos, fez coberturas incríveis e agora, recentemente, fez uma incrível cobertura novamente do conclave lá em Roma. O Daniel teve, durante a pandemia, um tumor no cerebelo, né? E ele fez radioquimioterapia, fez cirurgia, radioquimioterapia, e o Daniel ficou com dificuldade da articulação da fala. Imagina ele, um comunicador, né? E ele hoje volta a se comunicar, fazendo cobertura internacional de novo,
fazendo fonoaudiologia, ele me disse uma coisa, falou, não, fonoaudiologia não é uma novidade para mim, eu sempre fiz fonoaudiologia, eu sempre fui acompanhado por fonoaudiólogo por ser comunicador, ou seja, não é só para tratar doenças, é para você, com o estímulo, melhorar a sua comunicação, para quem é comunicador, para quem é professor, para quem é médico, para quem é palestrante, né? Por detrás de um grande comunicador e um grande palestrante tem um fonoaudiólogo, né? E ele me disse, William Bonner faz todo dia, por que eu não vou fazer, né? Exatamente, cantores, né? Também sempre... pessoas que precisam usar a voz como instrumento, né? E nós, como seres comunicantes que somos, às vezes é interessante fazer esse acompanhamento aí multi, e que bom, né? Igual a gente fazer fisioterapia, ou igual ir à academia, né? A gente ter isso tão perto da gente aqui. Muito bem, que ótima conversa, que conversa esclarecedora. Eu adoro entrevistar pessoas que falam de áreas que eu sou tão distante, né? Como médico oncologista, e que nos traz essas informações e que nos faz refletir aí e leva ao nosso público informações tão importantes e que podem ser extremamente relevantes para as mães, para os pais, para as escolas, né? E para as crianças e para o nosso futuro aí, que são as gerações que estão vindo. Bárbara, que bom te receber aqui. Muito obrigado por ter cedido o teu tempo. Foi tão difícil a gente conseguir conciliar essa agenda, você atendendo em Santa Catarina, estando aqui também em Juí, aproveitando para visitar a família, né? Ter trazido para a gente todas essas informações. Muito obrigado ao pessoal do CORE, da ProAude aqui de Juí, que nos trouxe até aqui a doutora Bárbara para estar conversando com a gente. Bárbara, tuas considerações aí para o nosso público. Sim, então eu queria agradecer, né? Foi ótima essa conversa. Realmente, a gente estava comentando antes, passou muito rápido, né? Então, quando é um assunto que a gente gosta de falar, a gente nem vê o tempo passar. Então, eu agradeço muito a oportunidade, então, da rádio, né, doutora Aníbal. Eu acho que é um assunto super importante, é um assunto que está em alta muito, né? E está faltando orientação, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Então, se fala muito, mas a gente vê que tem pouca orientação, né? E as famílias, às vezes, elas estão precisando realmente desse cuidado especial. E a gente percebe, né, nós que trabalhamos nessa área, que está um pouco deficitário, né? Então, quanto mais a gente falar, mais a gente tirar dúvidas, mais a gente conversar sobre o assunto. Realmente, as nossas crianças, que é o futuro do nosso mundo, né? Do nosso Brasil. Então, a gente está aqui, então, para auxiliar todo mundo, não só as crianças, mas com certeza também os pais, a escola, né? Eu sempre, quando eu pego os pacientes, eu sempre mando uma cartinha para a escola, me coloco à disposição, né? Porque precisar discutir o caso. Porque eu acho que justamente é que essa interação dos profissionais, então, que fazem total diferença, e a orientação, né? A gente orientar e sempre estar em alerta para esses distúrbios, né? Para essas alterações, para esses acontecimentos, então, na vida das crianças. Para pequenos sinais que podem ser importantes, que bom a gente saber que existe hoje tecnologia à disposição, nós temos gente preparada, nós temos ótimos profissionais, e nós temos ambiente, ou seja, clínicas especializadas nisso aqui próximo da gente, né? Cada vez mais. E que tem como lança-mão de muita coisa para diagnóstico. A gente falou aqui até da questão genética, né? Que nós temos lá no Instituto de Oncologia, que colabora também, né? E todo esse aparato, né? E que bom que cada vez mais a gente fala sobre isso, né? A gente fala sobre atraso no desenvolvimento. A gente conhece mais sobre autismo. Cada vez mais eu vejo os professores muito preparados, né? Cada vez mais eles com conhecimento do mecanismo neurofisiológico da fala e do aprendizado, né? Eu tenho várias pacientes que são professoras do ensino infantil, né? E que em conversas eu fico surpreendido com o conhecimento que hoje os professores que lidam principalmente com crianças têm, e que muitos diagnósticos vêm através deles, né? Com certeza, muitos. Eu recebo muitos pacientes que vêm com os pais falando que o professor que chamou para conversar, para ir levar para fazer uma avaliação, né? E que muda totalmente, né, o caminho que essa criança vai perseguir, né, a partir da avaliação ali, ou já do início com o professor notando ali, então fazendo todo o diferencial. Muito bem, tivemos uma ótima conversa hoje, nesse sábado,
com a doutora Bárbara Perussato, médica otorrinolaringologista, que atua junto ao CORE, lá na ProAude, né? Falando aí sobre atrasos, sobre o enfoque, né, do otorrinolaringologista em crianças com atraso do neurodesenvolvimento e tudo o que se pode fazer. E quanto mais cedo fizer, melhor os ganhos, melhor para esta criança. Todo o acesso que existe, inclusive para os adultos, né, do ponto de vista de otorrino. Este programa está disponível, já está no ar, na plataforma do YouTube aqui da Mundial FM, onde tem outros programas, no site aqui da Mundial também, ele está ao vivo para quem quiser assistir. A partir de segunda-feira, esse programa vai estar junto com outros programas, com mais de 30 programas que nós temos, com temas relevantes em saúde, editado lá no YouTube e no Spotify do Instituto de Oncologia de Ijuí. É só você buscar lá no YouTube Instituto de Oncologia de Ijuí, você pode ver, rever este e outros programas. Esse programa foi ao ar aqui na Mundial FM, num oferecimento da Radimais Radiologia, radiologia de qualidade, profissionais habilitados, presente em mais de 7 municípios aqui da região e agora presente também lá em Santa Maria com uma clínica completa de radiologia. E do É Caseiro Restaurante, comida feita com carinho. Tenho que mandar também um agradecimento para Johnson & Johnson do Brasil, que nos apoia cientificamente lá no nosso canal do YouTube. A todos os que nos acompanharam, continuem aqui na Mundial FM, que vem muito mais coisa boa por aí. Um bom sábado, um ótimo final de semana a todos.